Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos reagir à rotina de skincare da atriz Clara Monéch, que ela compartilhou no canal da Vogue Brasil. Juntas vamos descobrir qual é o segredo de beleza dela, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Vou dar play aqui no vídeo agora e diferente do vídeo da Hailey, onde eu reagi à rotina de skincare dela, que eu fui pausando o vídeo durante a rotina que ela estava fazendo e comentando sobre os produtos, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou assistir o vídeo todo aqui com vocês e no final eu vou deixar a minha opinião em relação aos produtos, em relação ao passo a passo que a Clara vai fazer, ok? Então, vamos dar play no vídeo. Oi, oi, Vogue Brasil! Aqui é Clara Monéch, eu vou dividir com vocês um pouco dos meus segredos de beleza. Eu vou contar um pouquinho do meu skincare, meus cuidados com minha pele, como eu faço meu baby hair e eu vou contar como eu faço a make da Clara, porque tem a make da Clara Monéch que eu não sei fazer. Então eu vou fazer a make da Clara. Primeira coisa, gente, assim, de manhã cedo acordei, vou tomar um banho e lavar o rosto. Pra lavar meu rosto, eu sou apaixonada por essa linha de L'Oreal Glycolic Bright. Não conheço. No meu rosto. Eu sou filha de um homem nigeriano e uma mulher que era muito afroafirmativa. E eu nasci, gente, dentro de um restaurante de comida nigeriana que os meus pais tinham na época. Então, desde tipo RN, recém-nascida, eu comia muita comida com pimenta e eu sempre tive dermatite atópica, minha pele sempre foi muito sensível. Guarda essa informação. A gente vai avaliar se os produtos estão adequados para eu amo essa parte. Então, eu lavo o rosto, o que eu faço? O meu skincare, ele tem, acho que são 4 fases, assim. Eu uso um sérum, uso um creme para os olhos, uso um hidratante e protetor solar. Eu uso esse sérum, que eu adoro. Ele é focado em correção. Eu venho com ele assim, dando gotinhas. Vou passando ele assim. Eu uso esse creme, né, pra área dos olhos. A pele em volta dos olhos, ela é diferente do resto do nosso corpo. Ela é mais fina, mais sensível. A região dos olhos. É importante a gente ter um cuidadinho a mais com cremes específicos. Deu até calor. Vou passar esse hidratante aqui, que eu adoro. Eu lembro que a Renil tinha um creme que eu adorava, da minha mãe, esquérrimo, que ele era assim, e aqui era dividido, aí tinha assim, dia e noite. Era creme pra usar dia e noite, vinha no mesmo potinho. Eu achava o auge da tecnologia. E eu comecei a usar o Renew da minha mãe, mais 50, com 12 anos. Eu falei assim, gente, fazendo as contas, eu começando a usar de agora, quando chegar lá, eu vou estar perfeita. Meninas, a minha pele encheu de bolinha. A minha pele ficou toda, cada idade tem um termo, cuidados específicos, tá? Adolescente não pode usar determinados produtos para adulto. Uma crise de colágeno. Eu sempre tenho 2 protetores solares. No momento eu tô usando este aqui, que não dá dando pra ver. Aham! Mas esse protetor é um case de sucesso, meus amores. O cheirinho, o aroma disso aqui. Mas hoje eu vou usar esse aqui, fator 60, porque eu vou fazer uma makezinha e eu acho que ele adere melhor. Aí eu passo aqui, passo esse isolado. Cuidado, né, com o protetor solar muito próximo aos olhos, tá, gente? É importante passar, mas muitos deles ardem. Então tomem cuidado em relação a essa proteção muito próxima. Esse é o meu skincare, o meu cuidado com minha pele. Bem simples, né? Do meu rosto. Diário. Daqui, o último passo, que é assim, pra mim foi o pulo do gato nos meus cuidados com a pele, que é esse Cicaplast. A minha pele se adaptou muito assim a esse creme. Essa gotinha eu pego, passo aqui, venho com ele, espalho bem, minha mão fica suja de creme. E eu venho assim, isso para o dia, gente, porque, enfim,
Já vou passar maquiagem, outras camadas de produto. Ela usa como Não primer? gosto de sentir minha pele pesada, mas eu faço muito esse tratamento à noite. Agora, gravando novela, as pessoas não sabem, eu gravo 6x1, de segunda a sábado, e a gente grava 11 horas por dia. É num dia de estúdio, onde eu chego 11 horas eu passo minha maquiagem, meio-dia eu almoço, 1h a gente começa o estúdio e eu saio 9 horas da noite. Puxado. Então eu passo o dia todo retocando a maquiagem e passando em cima. Por já ter a pele um pouco mais seca, minha pele fica muito seca. Então a água termal e essas águas de beleza, elas dão um frescor na pele, né? Ótima dica. Assunto agora das crespas cacheadas. Vamos parar por aqui. Então vamos comentar aqui em relação à rotina de skincare da Clara, levando em consideração que ela tem uma pele seca, com dermatite, e que ela trabalha muitas horas ali exposta à maquiagem, a luzes, né, de câmera, de gravações da novela. Imagina, gente, 11 horas, 6 vezes por semana, com maquiagem, com luz na cara. Então, é uma pele que sofre muitas agressões externas e muito estresse externo. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando você vai montar uma rotina de skincare. Quais são os agressores externos que você especificamente está exposta? Levando tudo isso em consideração, então vamos avaliar a rotina da Clara. Primeiro passo foi a limpeza. Eu até abri aqui já o produto que ela utiliza, que é o gel de limpeza facial Glycolic Bright da L'Oréal Paris. Esse é um sabonete com textura ultra leve para purificar e uniformizar a pele. O gel de limpeza anti-marcas Glycolic Bright atua na limpeza profunda da pele, uniformizando e reduzindo as manchas, graças à combinação de ácido glicólico e niacinamida, que age na renovação celular e acalmam a pele com ação antioxidante, devolvendo o brilho natural à pele, uniformizando e reduzindo as manchas. Gente, pele negra, ela tem uma facilidade maior em manchar por qualquer coisa, justamente porque a célula que produz esse pigmento é mais ativa do que uma pele mais clara. Então, qualquer picadinha de mosquito, qualquer espinhazinha numa pele negra tem mais facilidade em deixar manchas. Isso é um fato. Então, ter essa ação clareadora numa pele que tem essa facilidade em manchar é bacana? É. Porém, se você já me segue aqui há algum tempo, já assistiu alguns vídeos meus, sabe que eu, Andressa, como profissional, particularmente, não gosto de indicar produtos com ácido para uso diário, tanto em sabonete quanto em produtos de tratamento. Por quê? Afinar essa pele constantemente vai acabar gerando ali um dano na barreira cutânea, gerando mais ressecamento, oleosidade por rebote, mais sensibilidade. E esse tipo de sensibilidade pode acabar gerando, né, ou se tornando um gatilho para processo inflamatório que pode gerar manchas, porque isso pode ativar ali acne, melasma, dermatite, que é o caso da Clara. Então, tudo isso pode facilitar, favorecer problemas de pele no futuro, que pode ou não se desenvolver ou desencadear uma mancha. Então, na minha visão, para uma pele, como ela mesma disse, que já é sensível, já é seca, já tem dermatite, não acho interessante utilizar um produto que tem essa proposta de renovação celular tão constantemente. Aí você olha ali o vídeo, né, vê ela com a pele bonita e tal, você pensa que não tá acontecendo nada na pele dela. Só que, poxa, ela já falou que a pele dela é seca. Até que ponto esse sabonete que ela está usando pelo menos aí 2 vezes por dia não está interferindo, não está agravando esse ressecamento da pele dela, levando em consideração que ela sofre muita agressão. Ela passa o dia inteiro ali de maquiagem, o dia inteiro ali com luz externa no rosto dela. Então, deixar essa pele, que já é sensível, mais sensibilizada, mesmo que você não enxergue essa sensibilidade a olho nu, não é interessante. Tá? Então, se você tem uma pele sensível, uma pele seca, não recomendo que você utilize sabonete que tenha essa ação renovadora. Para que tipo de pele eu indicaria um sabonete, um produto que tenha essa proposta de afinamento da pele? Para quem está num tratamento profissional, tem ali um plano de tratamento, uma indicação profissional e vai fazer um procedimento estético, como, por exemplo, um peeling ou até mesmo uma limpeza de pele. Se você vai fazer esse tipo de procedimento e você já tem uma pele grossa e já passou por uma avaliação com uma profissional, a gente consegue indicar para você fazer esse preparo pré-procedimento para deixar a sua pele um pouco mais fina,
e preparada para receber o tratamento profissional. Porque muitas vezes vocês agendam uma limpeza de pele sem nenhum preparo da pele. Ah, Deus, eu quero fazer uma limpeza de pele. Beleza. Você agendou, você veio, deitou na máquina, eu vejo, a sua pele tá mais grossa, tá desidratada, tá oleosa, porém muito congestionada. Nesses casos, às vezes não é indicado fazer limpeza de pele logo de cara, porque você vai sentir muita dor, vai machucar mais a sua pele, porque a pele não está preparada. Nesses casos, pode ser interessante que a gente faça ali um peeling mais leve, em consultório, pelo menos 2 a 3 sessões, depois você agenda uma limpeza de pele, porque isso já vai ser um preparo. E se você já fez uma avaliação antes do procedimento, é bacana você utilizar, ou a profissional te indicar, que você utilize algum sabonete, algum hidratante, que tenha esse poder aí um pouquinho mais de renovação, para afinar um pouquinho essa pele, para preparar ela para o procedimento logo em seguida. Então, nesses casos, sim, a gente consegue utilizar esses sabonetes ou produtos que têm essa ação renovadora, mas diariamente, sem um protocolo de tratamento, não acho bacana, tá? Segundo produto que a Clara está usando é esse sérum aqui da SkinCeutical, que é o Cell Cycle Catalyst. É assim que se fala? Não sei, vou deixar o nome e a imagem do produto aqui para vocês. Mas esse é um sérum anti-idade com potente ação de renovação celular de uso diário. O que a gente acabou de falar sobre renovação celular em pele sensível, pele ressecada? Não recomendo. Esse sérum tem uma fórmula potente composta por um complexo de multiácidos de 7,7%. Então, ele une vários ácidos da família do alfa-hidroxiácido e beta-hidroxiácido para formar esse complexo de multiácidos, associado com 1% de taurina. Então, esse sérum vai promover aí uma renovação celular de alta performance, sem irritar a pele, capaz de suavizar a textura e melhorar a aparência dos tons irregulares, além de corrigir os sinais do envelhecimento. Então, ele é um produto anti-idade e também para clareamento de mancha. Então, esse é um sérum que acelera o processo de rejuvenescimento e também ajuda a manter a hidratação da pele, reforçando ali e garantindo uma barreira cutânea saudável. Vamos ver quais são os ácidos que compõem esse complexo de multiácido. Vamos lá. Multiácido composto por ácido fítico, ácido mandélico, ácido salicílico, ácido lático e ácido glicólico. Então, são uma composição, né, um blend com esses 5 tipos de ácido que vai proporcionar um efeito peeling suave de vários níveis para aumentar a renovação celular. Como eu falei ali ainda agora, ficar estimulando a renovação celular constantemente, principalmente numa pele sensível, numa pele ressecada, numa pele com dermatite ou qualquer outro problema de pele que tenha inflamação, não é bacana. Não é a melhor solução para clareamento. O que acontece? Quando você faz um peeling ou utiliza um ácido para proporcionar esse afinamento, essa descamação, com o intuito de clarear a mancha, vai ajudar? Inicialmente sim, porque ele vai despelar a pele onde o pigmento foi depositado. Então você consegue clarear a mancha superficialmente. Só que esses ácidos, eles não vão atuar na origem do problema, que é acalmar a célula que produz esse pigmento. Então a gente tem que entender o que está fazendo os melanócitos, que é essa célula responsável por produzir o pigmento, a estar hiperativa, a estar produzindo mais quantidade de pigmento ao ponto de manchar a sua pele. O que está acontecendo? Qual é o tipo de agressão que você está sofrendo, que você está exposta para isso acontecer? Primeiro ponto, a gente descobrir qual é a causa, o que está levando isso a acontecer. Segundo ponto, ficar descamando constantemente essa pele não vai dar tempo da sua pele construir e estruturar a barreira física dela. Não dá tempo de você gerar todos os componentes necessários para ter uma barreira íntegra, uma barreira saudável. Então, o que ele fala ali não faz muito sentido. Você está estimulando essa renovação, como é que você vai manter uma pele saudável? Como é que você vai manter uma barreira saudável? Se você está constantemente descamando ela, não dando tempo dela se formar completamente. Quando você não dá tempo da sua pele se reestruturar corretamente, toda essa estrutura que compõe a barreira da pele, você gera processo inflamatório. E quando você gera um processo inflamatório que pode ser subclínico, pode ser invisível aos nossos olhos nus, então você às vezes não tem vermelhidão, não tem inflamação visível, mas você tem um quadro de inflamação estabelecido ali, de forma subclínica. Isso gera ali um gatilho para a formação de mais mancha, mais acne, mais sensibilidade, mais desidratação.
Então, às vezes, você está utilizando um produto que, na descrição do produto, pode ser benéfico, né? Ele pode estar oferecendo para você aquilo que você quer, mas na prática não funciona desse jeito. Eu vejo muito isso nesse sérum aqui. Para a pele dela, que já tem sensibilidade, já tem dermatite, né, histórico de dermatite, já é agredido constantemente com muita maquiagem, muita luz, muitas agressões externas, não acho nem um pouco interessante utilizar um produto que tenha tantos ácidos associados de forma diária, ok? Ele até coloca aqui, né, a taurina, que é um aminoácido que vai ajudar ali a compor a barreira natural da nossa pele, mas não vai ser o suficiente para driblar ali a agressão que o ácido causa na pele. Terceiro produto que ela utiliza é esse creme aqui para a área dos olhos, da marca Eucerin. Olhando aqui no site, gente, ele não me diz quais são os principais ativos, exceto um ativo patenteado chamado Thiamidol. Então, eu não sei se ele tem ação hidratante, antioxidante, regenerador associado a esse ativo clareador. Porque sim, o Thiamidol é um ativo patenteado, como eu falei, que tem a proposta de reduzir o excesso de produção de melanina ao bloquear a ação da enzima tirosinase, que é responsável por transformar a tirosina em melanina. Ou seja, ele é aquela enzima responsável por dar o pontapé inicial para a produção de pigmento da nossa pele. Então, quando você reduz a ação dessa enzima, você também consegue ajudar no clareamento de manchas. Então, ele vai atuar não só na parte das olheiras, né, causada por excesso de pigmento, aquela olheira amarronzada, mas é um ativo que também está em outros produtos da linha de clareamento, porque ele ajuda nesse processo de reduzir essa atividade da enzima e, consequentemente, esse excesso de pigmento da pele. Então, se a sua olheira é causada por excesso de pigmento, aquela olheira amarronzada, é um produto que vai funcionar muito bem. Agora, para outros tipos de olheira, nem tanto. Então, se a sua olheira ela é mais funda, então ela cria aquela sombra ali, porque ela tem profundidade, o ideal seria algum procedimento ali que vai ajudar no preenchimento dessa região, como, por exemplo, os próprios procedimentos injetáveis. Se você tem uma olheira muito arroxeada, significa que você tem mais extravasamento de sangue naquela região. Então, você pode ter ali uma fragilidade capilar que extravasa muito o sangue na região, deixa aquele aspecto mais arroxeado. Então, nesses casos, uma boa drenagem manual, um ativo que vai ajudar a proteger e reduzir ali a circulação local é melhor. E se a sua olheira é daquela que cria bolsinhas embaixo, então a gente tem que saber se essa bolsinha é causada ali por retenção de líquido ou se você tem um acúmulo de gordura naquela região. Então, para esses casos aí, você precisa procurar um profissional qualificado para tratar aquela região de uma forma adequada, de acordo com o que está acumulado ali naquela região. Então, não é um produto que vai funcionar para todos os tipos de olheiras, tá? Então, esse é um produto específico para quem tem olheira do tipo amarronzada, que é causada por excesso de pigmento. Quarto produto da rotina da Clara é esse creme aqui da marca Clarins. Esse é um produto que contém niacinamida e alguns extratos que vão ajudar a reduzir os primeiros sinais visíveis do envelhecimento. A função da barreira também é reforçada e sua luminosidade impulsionada e a sua juventude preservada. Então essa é a proposta do produto. Então, ele contém extrato de cardo, que tem propriedades aí revitalizantes, que vão conferir energia para a nossa pele. O extrato de medronho, que vai ajudar a melhorar a textura da pele e reduzindo o aspecto dos poros. E como resultado, a pele é energizada, apresenta-se mais lisa e hidratada. A textura da pele é melhorada e sua luminosidade é reativada. Então, esse é um creme hidratante para uso diurno, indicado para todos os tipos de pele. E, bom, niacinamida é um ativo consagrado aí, hoje muitos produtos contêm niacinamida e eu gosto muito porque ele é multifuncional, então ele oferece diversos benefícios em um único ativo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os principais benefícios da niacinamida, já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho mais sobre ele. E hidratação é fundamental para todos os tipos de pele. Não importa qual tipo de pele você tenha, você precisa hidratar a sua pele de manhã e de noite para ajudar a reforçar essa barreira, para que ela aguente lidar com o estresse diário. Principalmente no caso da Clara, onde, como eu falei, ela passa o dia inteiro maquiada, recebendo aquela radiação da luz de estúdio e tudo mais. Então é importante que ela reforce essa barreira. Principalmente que ela tem uma pele seca, sensível. Então, provavelmente, estúdio de gravação tem muito ar-condicionado também, e isso resseca bastante a sua pele. Então, se você trabalha num ambiente com muita luz, né, no computador, com ar-condicionado bombando, reforce a hidratação da sua pele para ajudar a manter a água por mais tempo. Um ponto que me chamou a atenção
enquanto ela estava aplicando ali o hidratante, é quando ela falou que ela usava um produto da mãe dela, de 50 a mais, quando ela tinha 12 anos. Eu sei que hoje está muito comum, né, as adolescentes utilizando produto de skincare cada vez mais cedo, então tem muitas meninas de 12, 13 anos, assim como ela, já se interessando por uma rotina de skincare. Isso pode ser benéfico quando você utiliza um produto indicado para essa faixa etária, para as necessidades da pele nessa faixa etária, mas pode ser um problema. Com esse rio de informações que a gente vê na internet, nas redes sociais, tem muitas meninas novas utilizando produtos com renovação celular, como por exemplo o que a Clara fez aqui, né? Ela utilizou um produto para anti-envelhecimento, que normalmente contém ali um retinol-like, que vai ajudar nessa renovação da pele. Então, por uma pele jovem, onde a barreira da pele está no processo de se construir, de se formar corretamente, não é indicado. Então, meninas muito novas, se você tem ali entre seus 11, 12, 13 anos e quer utilizar um produto com ácido manélico ou qualquer outro ácido, porque você viu na internet que é bom para pele, porque é bom para oleosidade, que é bom para acne, não faça isso. Primeiro, converse com a sua mãe, com seu pai, peça para ela procurar um bom profissional perto de você para cuidar da sua pele, de acordo com as necessidades da sua faixa etária. Na sua idade, a gente consegue melhorar a oleosidade, a gente consegue melhorar surgimento de cravo, a gente consegue reduzir a acne, porque muitas meninas estão começando a ter acne muito cedo. Dá para tratar isso sem ácido? Dá. A gente precisa melhorar a hidratação, a gente precisa controlar a oleosidade de uma forma suave, para não agredir demais essa pele e acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Clara, que é ter ali uma reação alérgica, uma reação indesejável. Então, converse com seus responsáveis, procure ajuda profissional para que ela consiga te orientar exatamente o que fazer nessa faixa etária. Combinado? Ok. Quinto produto da rotina da Clara é esse protetor solar aqui da Mantecorp, da linha Epsol. Esse é o Sec Aqua FPS 60. Esse é um protetor solar com uma textura ultra leve, com base aquosa, que oferece rápida absorção e toque seco, sem deixar resíduo branco, ideal para peles oleosas, inclusive as sensíveis. Então, ele pode ser utilizado aí basicamente por todos os tipos de pele, né? Desde a mais oleosa até as peles sensíveis. Seu complexo Oil Control proporciona efeito mate e sensação de frescor, além de reduzir a oleosidade da pele por até 12 horas e os poros dilatados. Ou seja, ele tem ali uma combinação de ativos que proporciona essa ação anti-oleosidade, anti-brilho para a pele. Por isso que ele é indicado para peles oleosas. Contém também ácido hialurônico e centelha asiática, que é responsável pela ação hidratante, calmante e rejuvenescedora. E se eu não me engano, centelha asiática também tem ação anti-inflamatória. Então, isso ajuda ali a ser um produto indicado também para peles sensíveis, porque ele vai ajudar a melhorar a hidratação e acalmar essa pele. A ação antioxidante do produto proporciona efeito antipoluição e preserva o colágeno através de uma tecnologia inovadora que minimiza os danos mais profundos na pele causados pelos raios infravermelhos. Então, ele tem também algum ativo com essa ação antioxidante que vai ajudar a proteger a sua pele contra outros tipos de agressores externos, além da radiação solar. Então, ele oferece alta proteção contra radiação UVA e UVB e protege a pele imediatamente após a sua aplicação, sendo resistente à água e ao suor. Então, se você é aquela pessoa que precisa utilizar protetor solar todos os dias e está exposta a fatores além da radiação, então aqui ele tem ação ali antipoluição, a oleosidade, protege também contra raios infravermelhos, é um produto interessante. E eu fiquei muito curiosa para testar esse protetor solar, porque essa textura mais leve, aquosa, é mais confortável de você utilizar ao longo do dia. Já fiz resenha aqui do Aqua Rich, da Bioré, também vou deixar aqui no card para vocês, que é um protetor solar indicado para pele oleosa, só que ele contém muito álcool na formulação. Então, se você tem uma pele oleosa com sensibilidade, não vai funcionar porque ele vai acabar irritando a sua pele, pode gerar ali uma ardência, uma vermelhidão, uma sensibilidade maior. Então, esse produto aqui seria mais indicado, né? De acordo com a descrição dele, óbvio que eu não li ali a composição toda, mas pela descrição, ele é indicado para pele oleosa e que tem sensibilidade. Então, se você tem pele oleosa e quer um protetor solar com toque seco e que não deixe ali esbranquiçado, esse pode ser uma boa opção para vocês, tá bom? Diferente ali do Aqua Rich, que é um produto que vai ressecar demais e pode piorar tanto a sua oleosidade quanto a sua sensibilidade.
Uma coisa curiosa que ela fez ali na rotina dela é que ela aplicou o Cicaplast depois do protetor solar. Porque normalmente a sua rotina de skincare da manhã acaba no protetor solar. Então eu não sei se ela aplicou o Cicaplast como uma forma de pré-maquiagem para ajudar a manter a pele hidratada antes de aplicar a maquiagem que ela passa 11 horas maquiada por dia, né? Ou se ela faz ali só para reforçar. Se for para reforçar a hidratação, eu acho mais interessante você aplicar o Cicaplast antes do protetor solar. Porque normalmente o protetor solar ele tem essa função de formar uma película sobre a sua pele. Então isso vai fazer com que ele não absorva mais o hidratante que você aplicar por cima dele. Então, não sei por que ela faz isso, mas achei curioso. Outra coisa que ela faz e que você pode aderir no seu dia a dia é utilizar água termal ou água dermatológica ao longo do dia e ir borrifando isso ao longo do dia para refrescar e revitalizar a sua pele. Isso é muito interessante porque a gente vive num país tropical. Então a gente tem um calor absurdo. Então nesses locais assim muito secos, ou se você trabalha em ambiente com muito ar-condicionado, é interessante você ter água termal, água dermatológica ali na sua bolsa para ir borrifando ao longo do dia, para reidratar a sua pele, para remineralizar a sua pele, para refrescar a sua pele e devolver um pouquinho da hidratação que ela perde para o meio ambiente por conta dessa secura do ambiente. Agora me conte aqui nos comentários se você já conhecia alguns produtos que ela utilizou ali na rotina dela. Eu confesso que eu só conhecia mesmo o Cicaplast e também a água dermatológica da Caudalie. De resto, a maioria são produtos que eu não conheço. Eu conheço a marca, né? Mas eu não conhecia o produto especificamente. Então achei bem interessante. E se por acaso você quiser uma resenha, uma análise mais completa de algum produto que ela está utilizando, comenta aqui para mim que a gente faz essa resenha para vocês. E para você que tem dificuldade e não sabe como cuidar direito da sua pele, eu posso te ajudar através da consulta. Como eu falei ali ao longo do vídeo, a consulta é o primeiro passo para a gente conseguir montar ali um plano de tratamento, uma rotina de skincare personalizada de acordo com as suas necessidades, porque a gente vai avaliar ali a sua rotina, os seus hábitos, os produtos que você utiliza, tudo que você faz no seu dia a dia que pode estar comprometendo a saúde da sua pele. Então, se você precisa dessa ajuda profissional para cuidar da sua pele, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.